Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Economia para você, na Band News TV e na rádio Band News FM. O PIB brasileiro do terceiro trimestre, mais uma vez, veio melhor que o esperado. E as projeções de crescimento da nossa economia em 2024 aumentaram, estão perto aí de 3,5%. Só que a preocupação é que a inflação e os juros estão subindo também, porque o governo está gastando demais. Quais são as perspectivas daqui para frente? E por que o equilíbrio das contas públicas é fundamental para que o país continue crescendo? O meu convidado é o economista Paulo Tafner, referência nos estudos de previdência. Ele é diretor-presidente do Instituto Mobilidade e Desenvolvimento, lançou recentemente, junto com Fábio Jambiage, o livro Reforma Inacabada, o futuro da Previdência Social no Brasil. Tem muita coisa ainda para falar, que eu sei que o senhor tem um currículo extenso, uma honra recebê-lo. Obrigada por ter vindo presencialmente aqui no meu programa, professor. É sempre uma alegria, uma satisfação estar aqui com você no seu programa. Nossa, você que me ajuda há tanto tempo, traduzir isso tudo, é um tema super complexo, contas públicas, eu sempre falo que hiperinflação é mais fácil, porque as pessoas sentem no bolso, né? Sim. A questão fiscal, o endividamento é muito longe, né? Muito difícil de entender o impacto, mas a gente vê que há uma dificuldade justamente de entender, parece que são dois mundos diferentes, né? A economia está indo bem, desemprego muito baixo, os números da economia estão surpreendendo para muito melhor, e o mercado financeiro tem uma reação muito negativa, com o dólar passando de R$6, expectativa de juros chegando a 14% no ano que vem. Tem um exagero, professor, do mercado financeiro? Não, eu não acho que é exagero. O mercado, até porque o mercado, ele aposta dinheiro nisso. Então, se o analista é exagerado, ele vai acabar perdendo ali na frente. Então, como o mercado inteiro está revelando uma preocupação em relação ao futuro, que é expressa facilmente no câmbio, ou seja, na apreciação do dólar, que chegou a 6, já ultrapassou 6, esses últimos 2 dias também andando de lado, isso significa que o mercado entende que há riscos latentes na economia e que isso deve ser precificado. A forma de precificar é via dólar. Mas a Bolsa também não anda bem. A Bolsa esse ano, até novembro, ela caiu em real mais ou menos 6%, em dólar caiu 25%. Está indicando que não está bem, tem fundamentos da nossa economia que não estão sólidos. E o principal deles é isso que você, na sua abertura, mencionou. O governo tem gastado muito mais do que arrecada, apesar da arrecadação bater recorde, atrás de recorde, está gastando mais. O endividamento público está aumentando, já aumentou nesses 2 anos 7 pontos percentuais, o que é um recorde, e a perspectiva é que ele aumente 12 pontos percentuais até o final do governo, o que começa a colocar, digamos assim, suspeição sobre a capacidade do governo, no futuro, honrar seus compromissos. Esse é o problema. Não dá para apostar num crescimento, como a gente está vendo agora, baseado exclusivamente no empuxo fiscal. Veja só, estamos gastando muito dinheiro fiscal, muito, abrindo rombos e financiando o crescimento dessa forma. Esse crescimento, a história já mostrou, não é sustentável. Nós já tivemos isso no Brasil. O mundo inteiro já teve experiências desse tipo, revelando que quando você força a economia a crescer, com um aumento permanente do gasto fiscal, a conta chega e o resultado é aumento de juros, aumento da inflação para conter, aumento da inflação, aumento dos juros para tentar conter a inflação e manter a moeda, e queda na atividade econômica com desemprego e quebra de empresa. Isso não é bom. Nós já vivemos isso há muito pouco tempo. Pois é. Estão apostando na mesma fórmula. Eu acho que é um erro. A perspectiva é que depois de crescer 3,5% agora em 2024, no ano que vem a economia vai crescer mais perto de 2%. Pode ser que cresça 2,5%, o dólar pode fazer muita diferença. E daí eu acho que é importante a gente ir para o tema do pacote, porque embora o pacote tenha decepcionado, a gente viu uma operação de tentar limpar o leite derramado, que é pelo menos tentar aprovar o que já foi mostrado. Ali o pacote, o governo fala que é 70 bilhões de economia em 2 anos, os economistas falam que é 45, o restante é difícil de saber se realmente vai entregar, porque está muito baseado em combate à fraude. Sim. Mas
tentando tirar um pouco esse ruído todo do imposto de renda, o senhor diria que as medidas estão indo no caminho certo e pelo menos o que foi anunciado, se avançar, pode limpar um pouco esse leite derramado, evitar que o dólar suba mais, ou seja, evitar mais inflação, ou seja, né, atrapalhar mais ainda o crescimento do ano que vem? Veja só, eu acho que houve uma atrapalhada monumental na apresentação do pacote, porque todo mundo, não apenas o mercado, qualquer pessoa, os jornalistas que acompanham isso, o que esperavam? Esperavam um pacote de contenção de despesa. Muito bem. O pacote anunciado com medidas muito tímidas e, ao mesmo tempo, anunciado com alarde monumental a isenção futura, mas a isenção de pagamento de imposto de renda na faixa de até R$5.000, o que representa mais ou menos 80% da força de trabalho. Eu acho estranho um país que isenta 80% da sua população de pagar imposto de renda. Eu não conheço nenhum país do mundo que tenha algo semelhante, mas pode ser que tenha. Eu desconheço. Então, e esse dominou o mercado e, obviamente, representou uma frustração para todo mundo. Nós estamos falando de contenção de gasto e vem uma proposta de reduzir a arrecadação com uma medida populista como essa. Porque o governo fala que é compensatório, né? Que vai cobrar mais de quem ganha acima de 50 mil. Mas veja só, quando você anuncia os 5 mil, todo mundo já faz a conta dos 5 mil isento. Então, isso é perda de arrecadação. O ganho de arrecadação é algo que tem que passar pelo Congresso, tem negociações, tem que analisar exatamente cada ponto, que ele se refere à renda total. A renda total tem muito tipo de rendimento. Tem o rendimento de salário, tem o rendimento de aluguéis, tem rendimento de juros, de caderneta de poupança. E não está claro, né? Ficou parecendo improvisado. Improvisado. Então, deu um caráter assim. Nós estávamos esperando, assim, uma macarronada e veio um café com leite, entendeu? Nada a ver, né? Nada a ver. Então, obviamente que o mercado se decepcionou, as pessoas se decepcionaram e aumentaram o grau de risco do país, que foi expresso pelo dólar. Quanto às medidas de contenção, também acho que foram, digamos assim, bastante tímidas e, eu diria, pouco profissional. Veja só, você falar que vai anunciar medidas de contenção de despesa baseado num pente fino de benefícios, sem especificar exatamente o que você vai fazer e o que se espera de contenção de despesa em cada item. E, além do mais, o pente fino vem sempre. Toda a atividade do Estado é de ficar, entre outras coisas, verificando se aqueles que recebem benefício social estão cumprindo os requisitos estabelecidos em lei, enfim. E o ganho aí é muito pequeno, muito pequeno. Houve a proposta de mexer no salário mínimo, que eu acho assim uma proposta é melhor do que é? Sem dúvida. Está na direção certa? Tá, mas é extremamente tímida. Então nós estamos falando o seguinte, o salário mínimo aumentaria o ano que vem 2,8 e vai aumentar 2,5. Eu volto a dizer, qualquer aumento real de salário mínimo, com a indexação que nós temos aos benefícios previdenciários assistenciais, representa um gasto monumental do nosso sistema previdenciário. Porque o que hoje seria necessário seria ter a desindexação. As aposentadorias de benefícios terem outro tipo de... Seguirem, veja só. De acompanhamento, esse é um pacto, inflação, né? Juliana, esse é um pacto que eu acho, assim, inclusive, um pacto muito danoso para a sociedade. Muito. Veja só, o que se acredita com repassar ganhos de salário, ganho real de salário mínimo para aposentados e beneficiários de programas sociais, não todos, mas sobretudo o BPC, que é o benefício de prestação continuada. Que é para idosos e deficientes de baixa renda. Exatamente. Então, veja só, esse é um pacto que, assim, aumenta o salário mínimo real e essas pessoas têm aumento, só os que ganham o salário mínimo. Os demais aposentados não têm ganho real. Então, tem vários problemas envolvidos. Em primeiro lugar, é o seguinte, o que o aposentado tem a ver com ganho real, que deveria ser ganho de produtividade da economia, que seria dado ao salário mínimo? Tem que ser desvinculado. O que tem que ser garantido, e volto a dizer,
ao longo da história eu já falei várias vezes, poucos países do mundo garantem valor real de aposentadorias e pensões, valor real. O Brasil é um deles. Ou seja, eu não estou falando de corrigir aposentadorias e pensões pela inflação, não é isso. Isso não está em discussão. O que está em discussão é ter ganho real para todos aqueles que ganham benefícios de um salário mínimo. Reajuste acima da inflação. Acima da inflação. O que acontece? Ao fazer isso, sistematicamente, o número de beneficiários que passam a ganhar o salário mínimo aumenta. Por quê? Suponha que seja R$100. Aí o ganho do salário mínimo já considerado depois do reajuste de preço, de inflação, reposta à inflação. Ele vai para 103. Quem ganha 102 passa a ganhar salário mínimo e ele vai ter que ser aumentado. Então, a base de beneficiários do salário mínimo só faz crescer. Cada vez mais gente passa a receber salário mínimo. Como consequência, cada vez que aumenta mais o salário mínimo, maior é o gasto, porque é mais gente recebendo. Do meu ponto de vista, não faz o menor sentido. E, além do mais, eu costumo dizer, é uma injustiça social. Se você olhar para o Brasil, e não é de agora, é de há muito tempo, e ver quem é pobre, quem é miserável, eu quase costumo dizer assim, são pessoas que a gente sabe quem são, tem o nome, CPF, telefone, o que for. São crianças e jovens. Por que eu decido dar para o idoso ganho real e para a criançada eu não dou nada? O Bolsa Família, né? Pode nem ser reajustado, não é garantido que ele seja reajustado. Então, qual é a lógica disso? Apesar de estar reduzindo um pouco a pobreza, ainda é um número muito grande. Se eu estou focado em ter um país sem pobres, sem miseráveis, eu tenho que focar onde está a pobreza. Não adianta eu focar onde não está a pobreza. Então, eu acho que é um erro de política pública monumental. Mas, enfim, do ponto de vista fiscal, há esse debate sobre o impacto do ganho fiscal. O governo anunciou em torno de 70 bilhões, o mercado fala de 40, eu estimo que vai estar próximo de 35 a 40. Próximo. Depende muito de alguns fatores. A mesma coisa eu vi no caso da alteração dos militares. Eu acho que foi anunciado, a ideia de aumentar a idade mínima é razoável, já está há 20 anos esse debate, mas foi precipitada, foi amadora a forma de fazer. Por quê? Porque o aumento da idade dos militares pressupõe um reordenamento da carreira militar. E você não consegue fazer do dia para a noite. Cada patente tem um tempo. Se você aumenta, o que vai fazer? As pessoas que deixam de virar general, deixam de virar coronel por 5 anos, porque é de 50 para 55, como é que vai ser isso? Então você tem que reequacionar a carreira, tá certo? Então, que é um pouco a história do imposto de renda, né? Ficou parecendo, vamos botar aqui rapidinho para dar um caráter de que não está mexendo só nos mais pobres e está incluindo, como eles falam, o andar de cima, né? E eu acho que é importante até a gente trazer esse assunto, professor, porque eu sei que ali nos bastidores mostraram para o presidente Lula o pacote de corte de gás e falou, não, isso aqui está muito feio. Eu tenho aqui um mais bonito, vamos misturar, né, para poder tirar do foco. Vamos dourar a pílula para tirar do foco a notícia impopular, que é o salário mínimo crescer menos no ano que vem, e vamos dar a notícia do imposto de renda, que as pessoas esquecem que o salário mínimo vai crescer menos no ano que vem. Mas eu acho que o mais difícil sempre, e a gente sempre conversa sobre isso, é explicar para a população que, obviamente, mesmo batendo recorde de arrecadação, como o senhor colocou, nenhum orçamento fecha se a arrecadação cresce 10 e o gasto cresce 20. É óbvio que a dívida vai aumentar. Então, precisa reduzir o ritmo de gasto. Quando a gente fala corte de gasto, nem é de gastar menos, é diminuir o ritmo do crescimento do gasto. Mas acho que o mais difícil sempre de traduzir, professor, que é, de fato, temos que mexer no salário mínimo, o senhor já explicou aí uma série de questões de eficiência, de combate à pobreza, mas
temos uma série de privilégios, e aí colocaram uns puxadinhos ali, né? As emendas, que também só um pedacinho, que ninguém entendeu direito exatamente se isso vai fazer diferença ou não. A questão do judiciário, que o senhor aborda no livro, que tem 2 meses de férias, por exemplo, tem salários que ultrapassam em muito o teto do salário do Supremo, né, que é o limite. Sim. Então, acho que a dificuldade da população talvez abraçar essa questão, em linhas gerais, acho que talvez seja compreensível, né? Mas a impressão de que os privilégios eles continuam valendo. Né? Como é que o senhor vê essa discussão? Eu acho assim, Juliana. O Brasil, e eu já digo isso há bastante tempo, o Brasil adora um privilégio. Todo mundo. Privilégio é o direito que o outro tem e eu não tenho. Então, eu quero o privilégio também, eu quero aquele direito. E isso vem, digamos assim, se avolumando na cultura brasileira. Lamentavelmente, os governos têm tido muita dificuldade de enfrentar privilégios, entendido privilégios como uma norma que garante renda a um certo grupo sem o devido esforço para obter uma renda. É o que eu chamo de capitalismo de compadrio. Bom, e isso a gente tem tido muita dificuldade de enfrentar. Por exemplo, ao mesmo tempo que se fala em estabelecer um teto para esses salários, o judiciário acaba de aprovar os penduricalhos todos, assim, autonomamente aumentando a remuneração dos seus membros. O judiciário brasileiro é o mais caro do mundo. Assim, e parece que todas as autoridades fazem ouvidos moucos para isso. Ser o mais caro do mundo significa dizer que nós gastamos com o sistema judiciário brasileiro, que entre nós não é bom, está longe de ser bom, ele está num eixo entre ruim e bom, ele está mais próximo do ruim, muito mais próximo do que do bom, e a gente não consegue superar essa questão. E já faz muito tempo. Existem medidas, ideias, não conseguimos superar. E eu não vejo no pacote nenhuma medida efetiva para isso. Eu vou apresentar um projeto, já vai ter um teto. O teto é mais ou menos assim. É o teto, mas eles vão legalizar os penduricalhos. Isso, vão limitar, né? Vão limitar e legalizar parte dos penduricalhos. Então, digamos assim, seria indecente, sobretudo se a gente quer recivilizar o país, que é um tema importante, seria indecente e deveria ser objeto de interdição automática, assim, um juiz ganhar 250 mil, 300 mil, 400 mil. Isso ocorre corriqueiramente. Num país onde a esmagadora maioria recebe até 2 salários mínimos. Exatamente. Então, nós estamos vivendo esse paradoxo, que eu acho que é essa loucura institucional que nós temos. Então, não houve clareza por parte do governo qual é o foco. Então, ele tem que separar. Uma coisa é gestão fiscal. O que nós vamos mexer? Você sabe muito bem, já em 2019, uma proposta de reduzir o benefício do abono para quem ganha não até 2, mas até apenas 1 salário mínimo. Já houve isso. Poderia ser retomado. E agora houve uma espécie de transição longa, mas na verdade, quando chegar 1,5 salário, ele vai estabilizar. Exatamente. Que é muito aquém do que já foi apresentado. Já houve, já poderíamos avançar nisso. Nós poderíamos avançar em mexer em benefícios previdenciários, infraconstitucionais, que poderiam render, de fato, a economia. Nós poderíamos reafirmar, por exemplo, aquilo que o Supremo, do meu ponto de vista, equivocadamente, quase criminosamente, está derrubando da reforma previdenciária aprovada em 2019 e reafirmar isso. Por exemplo, o Supremo tem visto simplesmente derrubar a alíquota progressiva para o setor público, que representa, do meu ponto de vista, não apenas recursos fiscais que poderão ser perdidos, como uma injustiça social. O Supremo está derrubando, por exemplo, a idade de aposentadoria de policiais federais, de 55 anos para homens e mulheres, sob o argumento de que não pode ter a mesma idade entre homens e mulheres, porque, segundo o ministro, essa foi uma decisão monocrática, no resto as mulheres se aposentam com 3 anos menos. Ele só se esqueceu que o resto se aposenta com 65.
quer usar o que há de maior, mais prevalente, 65 anos para homens, 62 para mulheres. Ele diz que não pode, 55 para homens e mulheres, 10 anos menos, não pode. As mulheres têm que ter menos. São decisões que fogem, do meu ponto de vista, a qualquer critério de racionalidade jurídica, econômica e de justiça social. Então, essas coisas estão ocorrendo simultaneamente. Retrocesso, né? É um aquela retrocesso. frase do Pedro Malan, né, que no Brasil até o passado é incerto. Exato, e sempre é incerto para o lado negativo, lamentavelmente. Então, nós estamos vendo essa situação. O pacote fiscal, portanto, ficou aquém. Inclusive, o cálculo de economia com os militares está errado. Não é o número que eles deram, não quero polemizar, mas eu acho que eles têm que fazer o dever de casa, recalcular. Não são 2 bilhões por ano, não são. Então, eles vão recalcular e eu acho que eles têm a obrigação, o dever moral, inclusive, de reapresentar ao povo brasileiro, ao Congresso Nacional, a todas as demais autoridades, o que é de fato o pacote em termos de potência fiscal. Nós vamos ver que está muito mais próximo dos 40 para baixo, do que dos 70. Professor, aí o senhor tem a coragem aqui de lançar um livro, junto com o Jean Biagi, sobre a reforma da Previdência, propondo uma nova reforma que o Brasil vai ter que fazer. A gente sabe que politicamente, nesse momento, se o básico já está difícil, que dirá voltar a esse tema. Claro que o senhor está sempre pensando lá na frente, o papel de vocês é esse, né? Tentar sair do quente do momento e olhar estruturalmente o Brasil, um trabalho importante, fundamental que o senhor tem feito em prol do desenvolvimento do Brasil. O país está envelhecendo, quando é que vamos ter que encarar de frente essa questão novamente? Eu e Fábio, meu parceiro de muitos anos nesse tema... Corajosos. Nós... quando idealizamos esse livro, a gente pensou em alguma coisa para ser, de fato, uma proposta para o novo governo. 2027. 2027. E ele é um livro, assim, eu diria, ele é uma proposta de reforma? Ele é. Mas ele é uma proposta de reforma limitada. Eu quero dizer com o quê? O que exatamente com isso? É uma proposta de ajustes nos parâmetros operacionais do nosso sistema, como idade mínima, então aumentar, ter uma regra de transição, começar a enfrentar as questões dos rurais que não foram mexidos em 2019. São ajustes paramétricos do nosso sistema. Então, nesse sentido, é uma contribuição muito positiva. Eu acho que assim, está lá a proposta, é perfeita, não é, mas está lá e pode ser debatida e servir de base. Então, nesse sentido, eu acho que estamos no caminho certo. E vamos ter que fazer, porque é o que o senhor falou, estamos envelhecendo, mas muita coisa também ficou de fora. A questão do rural, qual é a questão? A questão rural é que não se mexeu na idade do rural. Do trabalhador rural. Trabalho da aposentadoria. A gente fica com a ideia de que é só familiar, agricultor familiar. Não. Ô, Juliana, eu acho que a gente corrigiu muitas coisas, por exemplo, tinha muita fraude no benefício rural. Eu acho que o governo anterior conseguiu enfrentar isso bem, estabeleceu regras mais duras. Mas a idade de aposentadoria do rural permaneceu a mesma. Que é bem abaixo, né? 55 da média, anos, é muito baixo. Não há nenhuma evidência que o trabalhador rural viva 10 anos menos do que os demais trabalhadores. Ademais desse fato, Juliana, o mundo rural no país mudou muito, muito. Quem conhece o mundo rural brasileiro, tirando assim recantos muito longínquos, não existe mais aquele peão rural com chapéu de couro, com enxada na mão capinando. Não é isso. Essa não é a realidade rural do Brasil mais. Não é no sul, não é no sudeste, não é no centro-oeste, não é em partes do nordeste e mesmo em pedaços grandes da região norte. O que você tem são casos específicos, que aí talvez fosse muito melhor, em vez de dar o benefício rural, dar um BPC para a pessoa. Mas o que você vê muito no nosso campo são trabalhadores rurais que muitas vezes moram na cidade. Eles têm um veículo, vão trabalhar no meio rural todo dia, ou vivem em fazenda, mas com belíssimas instalações. O trabalho físico pesado, árduo, que era do antigo trabalhador rural, né?
dos camponeses, não existe mais. Então, não há nenhuma evidência que justifique isso. Então, a gente tem que enfrentar. Não foi enfrentado em 2019, vamos ter que enfrentar. Não precisa ser uma idade instantânea de 65 anos, mas podemos ter como meta 65 anos, igualar e ter uma transição. Assim como a população, conforme vai envelhecendo, exatamente, aos poucos vai também aumentando a contribuição. Né? Mas veja só, quando a gente fez o livro, isso é importante, não tinha saído os dados do censo 2022. Nós tínhamos, portanto, a melhor estimativa e mais recente, que era de 2018. Pois bem, os dados do censo vieram, entre aspas, piores do que nós tínhamos de projeção. Ou seja, o Brasil está envelhecendo mais rápido do que se imaginava, a taxa de reposição da população está mais baixa do que se imaginava, as mulheres, mais uma vez, deram uma contribuição reduzindo a taxa de fecundidade, nós estamos num nível baixíssimo de fecundidade feminina, de modo que o desafio previdenciário e de saúde, que as pessoas não estão prestando atenção, envelhecer não impacta só a previdência, não impacta sobretudo a saúde. Mas nós, como sempre, Juliana, e esse pacote eu esperava que pudesse vir com mais clareza. A gente cristalizou desde 88 na Constituição o gasto com educação num patamar alto de 10% e da saúde de 10% na União. Pois bem, a população em idade escolar está caindo a metade. Então eu costumo dizer que, mantido esse percentual fixo na Constituição, que é uma preferência dos parlamentares dos anos 80 e não mais dos 2024, porque a realidade mudou, está fazendo com que um país jogue dinheiro fora na educação sem nenhum efeito sobre o resultado, nenhum efeito, é só olhar os resultados do PISA e dos exames nacionais. Então, e deixe de ter recursos para a saúde. Está sendo pressionada porque aumenta o número de idosos, com idosos aumenta o número de doenças mais caras, com tratamento mais longo, então cada vez mais a saúde vai exigir muitos recursos. Minha entrevista, então, chega ao fim aqui com o Paulo Tafner, tem assunto aberto, o senhor já anota na agenda a próxima data, porque tem muito assunto aí nessa questão aí de estrutura aí de gasto, desigualdade. Agradeço demais, professor, sua participação, sua presença aqui comigo no programa. Mais uma vez, Juliana, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês, com o seu público. Eu desejo a todos boas festas e um bom ano novo. Obrigada, professor. Obrigada a você por estar sempre aqui comigo no Economia para você. Você ouviu Economia para você, na Band News FM.